Olá meninas! Hoje vamos ter a nossa aula sobre o estudo dos pés e das mãos. Vem comigo! Vamos lá! Vocês sabiam que a mão humana é formada por 27 pequenos ossos? São movidos por 37 músculos esqueléticos, conectados aos ossos através de tendões, o que permite grande destreza na movimentação. Mas o nosso grande diferencial é um ato simples, em geral executado, sem darmos a maior importância para ele, que é a nossa habilidade de poder juntar a ponta dos dedos à ponta do polegar. Esse movimento de pinça que podemos fazer com qualquer dedo. Por incrível que pareça, esse é um principal movimento que conseguimos fazer com nossas mãos. As unhas são formadas por uma proteína chamada queratina, também encontrada na pele e nos cabelos. Gente, toda essa parte branca, em alguns casos, outras transparente, que a gente vê em cima do nosso dedo, é a queratina, é a formação da nossa unha, onde por cima ela já está enrijecida e por baixo temos uma queratina mais maleável, ok? Então a formação principal da nossa unha é a queratina, tá bom? Elas ainda refletem o estado de saúde dos indivíduos, assim como os hábitos das pessoas. Vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso. Além dessas funções, as unhas têm ainda importante efeito cosmético, principalmente para as mulheres, que é o nosso principal alvo, né? É o embelezamento das mãos, dos pés. Esse principal efeito que a gente está falando é justamente isso, porque a gente vai utilizar esmaltes, a gente vai comprar diversos materiais. Desse modo, a fábrica, né? O comércio de cosmético ganha bastante com a nossa profissão. E vamos lá falar um pouquinho sobre a estrutura da unha. O que compõe a nossa unha? Gente, a nossa unha é composta por algumas partes, começando pela matriz, raiz da nossa unha, ok? Que por incrível que pareça, a nossa unha não acaba onde a gente vê. Um pouquinho adentro, ela ainda permanece ali, né? É a sua fixação, é a sua raiz, conhecida como matriz. Logo após a matriz, temos a cutícula, que tudo que está ao redor, aquela partezinha que é o principal objetivo de trabalho da manicure para a sua retirada, né? É a cutícula, ok? Logo após a matriz da unha. Em seguida, podemos observar a lúnula. Gente, isso é um nome científico que vocês precisam aprender um pouquinho sobre a estrutura do que vocês estão trabalhando, ok? Conhecida também como meia-lua. Algumas pessoas ficam de forma aparente, outras não. Ó, no meu caso mesmo, eu não consigo ver a minha lúnula. Tem pessoas que têm, né, essa partezinha da lúnula bem aparente, bem esbranquiçada, certo? Ela é conhecida também como meia-lua, que é aquela parte branquinha mesmo no leito da unha, no início da unha. Em seguida temos as bordas. Gente, bordas, ó, tudo ao redor da nossa unha é a nossa bordas laterais, ok? Muita gente chama da pele, a carne, enfim, esses nomes populares que vemos por aí. Em seguida temos o corpo, ou seja, a lâmina ungueal, que é a composição da nossa unha, certo? Todo o corpo, tudo que compõe, tudo que a gente vê, juntando tudo, ele se dá o nome de corpo, certo? E tudo que passa do nosso corpo é a nossa borda livre. No desenho aqui tá mais branquinho, tá vendo? É a parte final da placa da unha. Ou seja, é tudo aquilo que cresce, que ultrapassa o corpo da unha. Ele é conhecido como extremidade ou borda livre. Juntando todos esses pontos, temos a estrutura da nossa unha. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde das mãos e das unhas?
Uma alimentação saudável é fundamental para ter unhas fortes e bonitas. Uma dieta rica em proteínas e cálcio, como carne, peixes, ovos, leites e derivados, é muito importante. De que forma? Gente, as nossas unhas, ela é anexo da pele. Para o que é isso? O nosso organismo é todo interligado. E os nossos cabelos e as nossas unhas é identificado pelo nosso corpo como um anexo, ou seja, vou usar uma palavra popular, algo agregado, algo que compõe ao mesmo tempo não compõe. Realmente é bem estranho, mas é assim que o nosso organismo entende como é as nossas unhas. Dessa forma, por que uma alimentação saudável ela é fundamental para a saúde de nossas unhas? Pois ficamos as unhas e os cabelos com as sobras. Como assim, Quando a gente faz uma boa alimentação, o nosso corpo distribui tudo o que é de bom, proteínas, minerais, tudo que a gente precisa para todos os órgãos, todas as partes do nosso corpo. E o que sobra é que vai para a unha e cabelo, infelizmente. Então, dessa forma, precisamos que a nossa alimentação seja bem balanceada para sempre termos reserva, ou seja, termos sobras para ser colocado nas nossas unhas e nos nossos cabelos. É tanto que quando a gente está com alguma deficiência, um primeiro ponto que devemos observar é as nossas unhas. Quando vocês observarem suas unhas quebrando demais, ficando manchada, às vezes é um alerta, viu, gente? Olha lá o nosso primeiro bate-papo, quando a gente começou a falar sobre as mãos. Eles dão alguns sinais para a gente, e um dos sinais é esse. Então, por esse motivo, a nossa alimentação tem que ser uma alimentação saudável, balanceada, para a gente manter a saúde de nossas unhas. E também acontece algumas doenças nas nossas unhas que a gente não observa no nosso corpo em geral, é somente das unhas. Alguns problemas não são apenas sintomas de males internos, como eu acabei de falar em relação aos sinais. São questões dermatológicas, que deve ser encaminhada o quanto antes a um dermatologista. Gente, algo bem importante: manicure não é médico, então não devemos orientar as pessoas que a gente atende com nenhum tipo de medicamento, com nenhuma orientação que não nos pertence, ok? É o médico, é o dermatologista que vai cuidar de todo e qualquer problema da questão de saúde nas nossas unhas. Fiquem bem atentas a isso. Então, vamos conhecer algumas doenças das unhas. Esse caso aí é a unha com fungo. É o mais popular que tem em relação às unhas das mãos. Os fungos, gente, se alimentam de queratina. Lembra da queratina que a gente falou há pouco, da formação da unha? E provocam infecção, principalmente em ambientes úmidos e quentes. Fungo gosta de umidade. Por isso é até mais comum esse tipo de micose nas unhas dos pés, pois usamos sapatos fechados, no caso dos homens usam meias, fica o dia todo, né? E é mais propício a ter fungos nos pés. Esse fungo também é conhecido como unheiro. Nas unhas das mãos as pessoas dão muito o nome de unheiro. É um nome popular desse tipo de fungo, certo? As consequências podem ser o deslocamento da unha, deixando espaço oco, endurecimento, manchas brancas. As unhas também podem ficar fracas e quebradiças. Pode ter odor, também tem a questão do odor. E o tratamento, gente, infelizmente, para qualquer tipo de doença nas unhas é lento. Então pode durar de 6 meses a 1 ano. E se não for seguido corretamente, pode contaminar novamente, pois o fungo está ali morrendo, vamos dizer assim, mas ele ainda está ali. Então, se você não tiver um tratamento contínuo de forma correta, ele pode voltar, e aí às vezes de maneira mais agressiva, tá bom? Então, infelizmente, se adquirir qualquer tipo de problema de unha, o tratamento é lento. O médico dermatologista, como eu já falei, vai lhe orientar em relação a isso.
problema também que acomete as unhas das mãos são a unha descamada, que são causadas pelo uso excessivo de esmalte. É das questões que pode acontecer. Outra coisa também é a falta de minerais, vitamina nas nossas unhas, viu, gente? Uma coisa que eu já observei é que eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que fez bariátrica, e a pessoa, quando faz uma cirurgia desse porte, ela passa a comer muito pouco, né? Porque é a questão da redução do estômago. E aí os nutrientes entram de forma muito reduzida no nosso organismo. E uma coisa que acontece muito com essas pessoas é a descamação das unhas. Ok? Também pode acontecer com o uso excessivo de esmalte, mas é de forma bem lenta. Essas fotos que eu sempre estou colocando para vocês é de casos extremos. Ok? Não quer dizer que se você ficar com suas unhas pintadas com bastante frequência, vai acontecer isso dessa forma. Tá bom? Então, eu sempre estou colocando o caso extremo porque acontece, para vocês se conscientizarem do que pode acontecer. Também temos as unhas onduladas. As ondulações podem ser estimuladas por diferentes causas. Formação da própria unha, algum tipo de machucado, pancada e a unha mudou a formação. De várias formas pode acontecer unhas onduladas. Muitas vezes é a própria formação da unha da pessoa. Então, as unhas onduladas, vamos dizer assim, é o menos grave das doenças das unhas, certo? Às vezes por conta de um atrito que você teve, as unhas não conseguem mais crescer de forma lisinha, né? De forma correta, e ela acaba tendo essas ondulações. Atenção, sinal de perigo. Unhas sem cor podem indicar anemia. Unhas amareladas podem ser sinal de diabetes. Unhas com a metade branca e outra avermelhada podem ser sintomas de doença. Gente, observe que cada frasezinha dessa tem essa palavrinha, né? Do pode. Porque não é porque sua unha está sem cor que você está com anemia, enfim, todos esses itens é sempre podem. É a questão de você observar o que é que está acontecendo. Por exemplo, essas manchas brancas, como está aí nessa imagem, pode ser causado também pelo uso excessivo de esmalte. A gente não deixa a unha descansar naturalmente. Então, tira esmalte, bota esmalte, tira esmalte, coloca esmalte. E dessa forma, pode acontecer essas manchas nas nossas unhas. Então, caso vocês vejam essas manchas nas unhas de vocês, não se assustem. Podem ser simplesmente por falta de descanso do esmalte que está sendo utilizado com muita frequência. Ok? Unhas amareladas também pode ser ocasionada por uso excessivo de esmaltes escuros, principalmente os vermelhos, pois tem um pigmento muito forte e muitos deles acabam manchando as nossas unhas e elas ficam amarelas. Quando a gente vai tirar o esmalte, a gente percebe que as unhas estão amareladas. E pode ser por uma causa muito simples, que é o uso excessivo de esmaltes escuros. Ok? Então, sempre está ligadinha no que nossas unhas estão nos falando, nos mostrando, e não nos assustar com qualquer coisa que venha a acontecer, pois às vezes é algo simples. Caso persista, vocês verem modificações nesses sintomas, procurem o médico. É isso que a manicure precisa orientar aos seus clientes. Procure um dermatologista, ok? Sinal de perigo, mas quem cuida do perigo é o médico, não é a manicure. Essa foi a nossa aula sobre a estrutura das unhas. Falamos hoje das unhas das mãos. Esse conteúdo estará disponível no YouTube. Curtam, comentem, terei todo o prazer de estar tirando a dúvida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!